A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde nós recebemos os melhores empresários, prestadores de serviços, especialistas, ou seja, o que há de melhor em nossa cidade. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, com a qual eu estava falando aqui nos bastidores, um assunto interessantíssimo, gostaria de convidá-los mais uma vez, dia 25 de outubro, 19º Troféu Frutos Indaiá, lá no Clube 9 de Julho. Muitas atrações bacanas, algumas surpresas reservadas e, ao final, um grande show com a dupla Jades e Jadson. Então, não se esqueça, dá uma ligadinha aqui no Grupo Mais de Expressão e saiba mais sobre esse evento que vai abalar Indaiatuba no mês de outubro. Então, vamos lá. Vou fazer uma rápida apresentação aqui da nossa convidada e já vou colocá-la aqui para debatermos um assunto que é interessantíssimo e muitas vezes está inserido aí na sua vida e você não tem nem ideia disso. A doutora Letícia Fernandes é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente e fez residência na área de Clínica Médica no Hospital Universitário Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, em Presidente Prudente. Também fez residência na área de Nutrologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligada à Universidade de São Paulo. Em 2005, recebeu o título de especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e pela Associação Médica Brasileira. Em janeiro de 2013, a médica nutróloga fundou o Centro de Nutrição Médica Fernandes, com especialidade também em clínica médica e 13 anos de experiência em unidade de terapia intensiva. Ou seja, você está bem amparado lá no centro médico. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Para minha surpresa, é um assunto recente, né, dentro da área médica e que ainda incita algumas discussões, alguns debates, né, Sim. mas que precisa ser levado ao público para que todos saibam que ele existe e que ele pode ser, né, diagnosticado. Isso. E vamos falar então do lipedema. O que é exatamente o lipedema e como ele afeta o corpo? Então, para a gente começar. Para começar, o lipedema ele é uma doença inflamatória que acomete mais as mulheres e seria o quê? Um acúmulo de gordura exagerada em partes do corpo, por exemplo, pernas, braços também, tá? Simétricos. Tem do lado direito, vai ter do lado esquerdo, tipo região do glúteo, por exemplo.
coxa, perna, então é assimétrico, um acúmulo de gordura inflamado, dói o local, é duro, é endurecido também, tá? E isso causa uma importante queda da autoestima, estou falando da estética, né? Também quando a paciente resolve, eu quero emagrecer, ela percebe que ela emagrece por inteiro, mas nesses locais não. Tá? Então, o lipedema seria um excesso de gordura localizada, dolorida, endurecida em partes do corpo simétricas, diferente do linfedema. Isso é interessante. Que daqui a pouco eu gostaria de estar falando até Claro. A nomenclatura e o código de doença dos dois. Com certeza. E como eu falei aqui, né, na apresentação, é uma doença que foi, vamos dizer, apesar de ter sido pela primeira vez reconhecida em 1976, ela se tornou aí, entrou dentro do Código de Diagnósticos apenas em 2022. Como é que foi essa descoberta? Então, em 1976, um médico alemão, que é o Stemmer, ele fez um sinal que a gente pega o dorso do pé do paciente e se a gente conseguir subir a pele, é sinal negativo. Então, o pé não está inchado e isso não é lipedema. Isso é linfedema. O que é linfedema? Muitos de vocês vão em massagistas, fazem drenagem linfática. Por quê? Por retenção de líquido nas pernas. Que é essa retenção de líquido acumulada, às vezes até crônica? É o linfedema, que altera os vasos linfáticos. Nós temos as artérias, onde corre o sangue, as veias, e tem os vasos linfáticos, onde tem a circulação da linfa, e que o sistema linfático teria que ser, como fala, drenado. O excesso de líquido teria que ser drenado. Em muitas mulheres e homens também, isso não ocorre. Aí a gente chama de linfedema, tá? E o linfedema, ele acomete os pés. Então, o sinal de Hammer, que é esse médico em 1976, você tenta pegar a pele e não consegue. Então, é sinal de Stemmer positivo. Aí a gente fala de linfedema, tá? Então, lipedema não tem nada a ver com linfedema. O linfedema seria uma inflamação dos vasos. Não inflamação, inflamação crônica dos vasos linfáticos. Você pode ter com dificuldade na drenagem desses vasos. Legal. E o interessante é que em 1996 teve esse sinal descrito, né? Em 1993, o linfedema foi para o Código Internacional de Doenças, mas nada de lipedema. E só em 2022, o lipedema foi reconhecido como uma doença inflamatória totalmente diferente, com um código que é no CID-11, tá? Que é EFO 2.2. E tem diagnóstico, exames laboratoriais, de imagem, e é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Bacana. A gente fala, né, sobre medicina hoje em dia e causa até certo estranhamento, né, a gente saber que uma doença dessa foi reconhecida há tão pouco tempo, né, com todos os avanços que tivemos na medicina, né, mas ainda bem que foi reconhecida e hoje é tratável, né. Vamos lá. Ainda falando sobre o lipedema, como é que ele pode ser? Ele pode ser controlado apenas com alimentação e exercícios ou não? Então, o lipedema, ele costuma estar associado à obesidade? Sim, mas pode ocorrer em pessoas magras? Também, tá? Mas qual é a causa, a gênese do lipedema? Chama-se inflamação, tá? Então, se eu tivesse que falar assim, o que fazer? Você reduzir o carboidrato da dieta. Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Sabe aquele pudim onde faz aquela calda com açúcar? Sei, aquele processo chama-se caramelização. Aí aquela calda, né? Imagina aquela calda dentro de você. Pois é. Isso ocorre. Então chama-se dentro da gente glicação, tá? Então se você tem lipedema, tem fatores de risco para lipedema, você teria que evitar açúcar. O açúcar. Aí a gente faz da seguinte maneira. No tratamento do lipedema diagnosticado corretamente, a gente costuma fazer dieta cetogênica, tá? Só que com acompanhamento médico.
Claro. Só por um período, que é retirar todo o açúcar, porque o açúcar faz essa caramelização, inflama. Então, o lipedema, a base dele é inflamatória. E essa glicação que ocorre no corpo, ele afeta as mitocôndrias. Essa mitocôndria é uma organela que fica dentro da célula, e no lipedema, a mitocôndria, ela produz resíduos inflamatórios. Existem estudos. Então, se você come açúcar, piora mais a mitocôndria. Sim, acaba sendo potencializada essa dor. Potencializada. Se você come açúcar, inflama mais ainda, a região fica bem dolorida e endurecida. Porque as células não conseguem ligar uma na outra, não tem uma cola. Entendi. Tá? E outra coisa, se você continuar ainda no açúcar, em alimentos pró-inflamatórios também, que é a base que eu estou falando de novo, que é o açúcar, o carboidrato, né? O que não falta hoje são alimentos desse gênero, né? E cria-se uma proteção, fica inflamado e vai aumentando a gordura e você não consegue perder gordura. Então, a atividade física melhora bastante, sim, a queima de gordura, tira a pessoa do sedentarismo, porque diminui a inflamação. E a alimentação seria a base de carboidrato, reduzir o carboidrato. Só que você consegue ficar sem açúcar para sempre? Não. E dieta cetogênica, como nutrólogo, eu costumo utilizar mais em pacientes que têm distúrbios neurológicos, para epilepsia, tá? Que é uma dieta que pode dar algumas deficiências de vitaminas, de minerais, que são muito importantes. Claro. Então, dieta é importante? Cetogênica no começo, só por um tempo, tá? Mas como fazer uma dieta cetogênica também com alimentos que não inflamam? Porque a dieta cetogênica, você tira todo o açúcar, aí é liberado proteína, várias coisas que inflamam. Claro. Tá? Então você precisa realmente de uma nutróloga, de uma nutricionista, porque não é simples fazer uma dieta cetogênica. E depois, como manter uma dieta pró-inflamatória? Que alimentos escolher? Que acho que você vai me perguntar mais pra frente. Vou perguntar. Não, quer aproveitar? Vamos falar sobre isso já. Como manter isso a médio ou longo prazo? Fez um tempo de dieta cetogênica, né? E essa dieta cetogênica tem que ter alimentos inflamatórios. Como manter a longo prazo o seu corpo desinflamado? É só você não abrir nada que tem plástico. Aí você vai falar assim, como assim abrir nada que tem plástico? Tudo que tem plástico foi processado, tem carboidrato, tem algum corante, tem coisas que não são naturais. Então a alimentação para o lipedema teria que ser verdura, legumes, evitar carboidratos processados, glúten, por exemplo, trigo, se você puder evitar, leite e derivados, porque a lactose inflama muito, tá? E acrescentar alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, shot de cúrcuma longa. Cúrcuma longa é um suplemento, tá? Então eu gosto muito da cúrcuma longa, e para ela ser absorvida tem que ter gengibre ou pimenta do reino. Então você coloca uma colherzinha de café, por exemplo, de cúrcuma longa, rala gengibre, coloca a pimenta do reino para essa cúrcuma ser absorvida, limão espremido, e eu gosto de própolis verde também. Aumenta a imunidade, é anti-inflamatório, todo dia de manhã com água, tá? São, vamos dizer assim, ingredientes que estão à disposição, né? Então, é algo que você pode facilmente encontrar e que muita gente já talvez até tenha feito uso de maneira sem saber dos benefícios. Eu particularmente já experimentei vários desses que você citou. Mas, mais uma vez, a ajuda especializada é essencial. Mas verdura, legumes, de redução de carboidrato, de alimentos inflamatórios, como eu acabei de falar. Carne vermelha seria a mais inflamatória, então mais peixe, carne branca. Quem é vegano, aí não tem que tomar cuidado com o excesso de carboidrato, né? Porque às vezes troca a carne por excesso de carboidrato. Mas a base é fugir de inflamação, fugir de carboidrato processado, de tudo que tem dentro de plástico. Muito bem. Nós falamos hoje também muito de jejum intermitente. É recomendado para quem tem lipedema? Então, o jejum intermitente, ele faz autofagia. O que é autofagia? Ele consome as próprias células desgastadas. E ele aumenta a mitogênese, que é aquela mitocôndria que eu falei lá no começo, que no lipedema ela está disfuncional, produzindo bastante substratos inflamatórios. Então, o jejum intermitente vai ajudar?
vai ajudar. Só que não adianta nada você fazer um jejum intermitente e depois ir lá e consumir carboidrato. Aí você alimenta a inflamação. Aí você pode emagrecer, mas você vai emagrecer. No local do lipedema é difícil diminuir a gordura. Então você tem que se sustentar, fazer o jejum intermitente e evitar realmente o carboidrato depois. Rebote, né? Então, com certeza. Para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, e identificou um problema parecido no seu corpo, pode procurar o centro médico. E como que é esse processo de identificação? Envolve exames laboratoriais? Como é essa jornada de descoberta? Primeiro, história clínica. Qual que é a história clínica? Você tem histórico familiar de pacientes do sexo feminino? Porque é comum muito, gente, o lipedema na mulher nas fases hormonais, que seria adolescência, gestação e menopausa. Tá? Então, se a sua mãe tem gordura localizada, simétrica, glúteos, perna, braço, que dói, tá? Então, olhar para sua mãe, para sua tia, então, histórico familiar, tá? Aí depois vem, na puberdade, a questão gestação e menopausa são piores, essas fases, né? Então, a gente faz um recordatório, um histórico, tira histórico. Se você tem síndrome dos ovários policísticos, também, que é uma síndrome hormonal em mulher, também aumenta muito, já fica mais fácil o diagnóstico. E aí a gente vai colhendo as histórias, né? Se você tem sobrepeso, obesidade, piora também, mas em mulheres magras também, tá? Pode ter o lipedema, porque ela é uma doença inflamatória, como eu disse, né? E aí a gente faz o recordatório, faz a anamnese e depois vem os marcadores, que é exames de sangue. Hemograma, depósito de ferro, os inflamatórios, que é a proteína C reativa, as citocinas inflamatórias, fator de necrose tumoral, que são exames de sangue que qualquer convênio, eu gostaria de deixar claro, que deixa a gente solicitar. A função tiroidiana também é bem importante, tá? Vitamina D é super importante, a vitamina D. E a vitamina B12 também é importantíssima. Então a gente faz essa triagem, nós pedimos alguns exames de imagem, ultrassom Doppler de membros inferiores, porque tem a insuficiência venosa crônica, tem o linfedema que eu falei. Aí depois a gente pede um ultrassom de parede para ver se está endurecido o local. Se ficar em dúvida, tem a ressonância magnética também, tá? Que fecha o diagnóstico, né? Legal. Aí depois a gente vai para o tratamento. Bacana. Mais uma vez, importantíssimo procurar ajuda especializada, tá bom? Nunca tente se autodiagnosticar ou nem procurar informação, né, com a tia, nem na internet. Procure ajuda especializada. Daqui a pouquinho eu vou passar o endereço para vocês certinho da clínica. Bem, como montar um plano alimentar especializado para quem tem lipedema, doutora? Para evitar tudo isso que a gente falou. Isso, no primeiro momento, é feito para curto prazo, médio prazo, longo prazo, depende do avanço do lipedema no organismo da pessoa. Como que é feito esse plano alimentar? Então é assim, tratamento para lipedema é para sempre. Nunca vai deixar de... Só que para você ter resultado, nós fazemos, tem a nutricionista a doutora Karina Carlucci, ela trabalha junto comigo lá na clínica, né? Então nós somos um time, nutrólogo e nutricionista. Nós fazemos um protocolo de dieta cetogênica, tá? Aí dependendo da gravidade, só que tem que ter diagnóstico. Foi feito diagnóstico, é lipedema? Porque, gente, tem muita gente com linfedema, que é inchaço nos vasos linfáticos, retenção hídrica, e está tratando como lipedema, né? Se você tiver diagnóstico, aí nós fazemos um plano de dieta cetogênica por um período, 1 mês, 2 meses, não sei, dependendo da gravidade, tá? E nós entramos com suplementos via oral, ômega 3, aí tem a cúrcuma longa, como que eu te falei, não só como um shot, tem que ter suplementos, tem que corrigir vitamina D, tem que fazer um monte de suplementação, porque só a alimentação cetogênica não dá, porque a alimentação cetogênica, ela também tira vários nutrientes. Claro. Então tem que repor esses suplementos. Substituição aí. Tá? Então a gente faz, um tratamento curto, tá? Por um curto tempo, e depois a gente ensina como continuar a sua vida.
Então nós temos resultados assim fantásticos. Desinflamou o corpo, vai desinflamando o local. Aí consegue se perder gordura local também. Tem os tratamentos externos com fisioterapia também, drenagem, crio local. Então não é só via oral, tem a suplementação, tem até parenteral, né, que seria intramuscular, endovenoso também. Mas é um curto período e depois a gente ensina como manter. Bacana. E assim, a base hoje, porque está se falando muito, o estresse, né, é a causa de inflamação. O estresse. É o mal do século, vamos dizer o mal assim. do século. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria falar, a doença é algo que a pessoa vai levar com ela e, vamos assim, negociar com ela o resto da vida. Mas existem tratamentos específicos para, talvez, casos um pouco mais crônicos, ou talvez não, até, né, casos menores. Como é feito esse tratamento? Você já falou algumas coisas aí na resposta anterior, mas eu queria que falasse mais sobre esse tratamento, como ele é feito, para que as pessoas saibam que existe solução ou algo para amenizar ali esse problema. Então, a gente já teve na clínica, tem aí, né, pacientes que tem aquela gordura localizada do lado do joelho, lateral, né, e dói. Que deve incomodar muito, né? É uma gordura localizada que dói. Tem telangiectasia, que são vasinhos, sabe? E fica aquela bolinha, aquele joelho de bolinha. Aí a mulher é magra, assim, bonita. Toda mulher é bonita, gente. Desculpa aí, tá? Todo mundo tem que se valorizar, né? Com certeza. Aí só que ela vem e reclama, doutor, eu faço academia e fica essa bolinha no meu joelho, essa gordura. Então a gente entra com tratamento, melhora muito com drenagem, com crio, que é com a fisioterapia. Tem outras coisas, nossa, que laser, um monte de coisa. E por último, lipoescultura mesmo. Tem que tirar, olha só, porque não consegue emagrecer. A gente faz de tudo, melhora bastante, só que a paciente fala, eu quero meu joelho reto, normal. Aí a gente não faz milagre, né? Claro. Aí nesses casos graves, é só com lipo. Tem que retirar essa gordura. Não é uma lipo simples, é uma lipo para retirada dessas células gordurosas que estão acumuladas. Com cirurgião plástico. Não comigo. Com certeza. Mas isso não significa que ela não pode voltar. Isso, se continuar sedentário, estresse, com dieta inflamatória, pode voltar. Bacana. Importante, gente. Além de conhecer, de diagnosticar, conhecer a doença e saber negociar. Como eu disse, viver com ela é importante. Então, não é um tratamento, na verdade, né, doutor? São várias você etapas. Coloca para o resto da sua vida. Né? Isso. Você vai ter que fazer manter-se bem alimentado, fugir do sedentarismo, tudo isso. Gerenciar o estresse, Pois é. saúde mental. Que é algo que todo mundo precisa fazer, né, de modo geral. Sim. Mas é claro que, né, em casos como esse, ganha ainda mais importância e evidência. Daí vem a pergunta. Vou deixar um pouco a medicina de lado até, mas você já, com certeza, no consultório já viu diversos casos. Mas como se mantém a motivação para seguir uma dieta adequada a longo prazo? No primeiro momento, a autoestima, logicamente. É a autoestima, só que quando as pessoas vão lá na clínica, eu falo assim, ela entra na minha sala, antes de você entrar na minha sala, tem uma frase escrita no teto, assim, que as pessoas não podem ser curadas, está escrito assim na clínica. As pessoas não podem ser curadas se elas não abandonarem aquilo que as fez adoecer. Aí quando a pessoa entra na minha sala e começa a falar do lipedema, que a gente faz diagnóstico, eu falo, você leu a frase lá fora? Que frase? Aí eu já sei que essa pessoa não vai ter resultado. Aí eu peço para ela levantar, abrir a porta e ler a frase. Aí ela lê, aí ela volta. Então, como manter uma dieta? Se amando. Como manter uma dieta? Olhando para aquilo que lhe causa dor. Porque tem muita gente que vai lá na clínica querendo milagre, tá? Então, como você mantém uma dieta? Olhando para você. Tem gente que faz qualquer coisa. Faz qualquer dieta por um curto tempo e perde vamos falar assim, o incentivo. Por quê?
ela não está olhando para ela. Com certeza. Então, quando você se ama, se coloca em primeiro lugar, muitas mulheres, elas cuidam de todo mundo, é marido, é filho, tudo, esquece dela, tá? Então, o que você faria para você se você pudesse, né? Então, se colocaria em primeiro lugar? Então, para manter uma dieta, você tem que ter um egoísmo saudável, se colocar em primeiro lugar, se amar, que é a última coisa que está acontecendo hoje. As pessoas se comparam muito umas com as outras. E acordar, levantar da cama, assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu corpo hoje? Melhorar a minha saúde mental. Claro. Então, tudo começa aqui. Por isso que eu falo, você não consegue manter uma dieta se você não olhar para aquilo que está te fazendo adoecer. Tá? Então, para seguir uma dieta, você tem que se curar interiormente. E eu não consigo fazer isso por você. Mas muitas pacientes, lendo aquela frase, elas meditam e começam, não, eu vou conseguir, eu vou continuar. Só amanhã. Amanhã eu como o carboidrato. Depois de amanhã eu como, mas nunca... Vai segurar. Isso quer dizer que não pode? A gente tem as versões low carb. Claro. Lógico que pode. Mas assim, você tem que se amar. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É isso. Bem, acho que a gente falou bastante sobre o lipedema aqui, mas se ficar alguma dúvida, daqui a pouquinho eu vou te passar aqui todas as informações sobre a clínica. Mas eu gostaria que você falasse sobre o Centro de Nutrição Médica Fernandes. Quantas especialidades disponíveis? O corpo médico conta com quantos especialistas lá? Fala um pouquinho para quem ainda não conhece o Centro de Nutrição, o que vai encontrar lá numa próxima visita. Então, o Centro de Nutrição Médica ele foi criado em 2013. Por quê? Porque eu fiz 13 anos de UTI até 2013, né? 13 anos de UTI até uma... eu via na UTI pessoas que não eram tão graves e iam parar na UTI por conta de alimentação. De estresse, erro alimentar, por coisas que poderiam ter sido resolvidas se pudesse ter feito no consultório. Uma orientação. Isso. E a clínica, eu sou formada em nutrologia desde 2006, tá? Então, desde 2006, quando eu cheguei aqui na cidade, eu prescrevo ferro endovenoso, eu prescrevo Neucibetil, eu prescrevo Cerne. O que é isso? É um polivitamínico que é feito endovenoso, tá? A gente fazia muito na UTI, fazia muito... Quando você passa em consulta, eu prescrevia isso e você ia no hospital e fazia. Em 2006. Tá? Aí, em 2019, os dois hospitais, tanto a OC quanto o Santa Inês, falaram que não daria mais para mim estar prescrevendo e o paciente indo fazer no hospital. Então, a clínica ela foi fundada em 2013 para cuidar de pacientes graves, para não complicar na UTI. E quando foi em 2019, eu não pude continuar esse tratamento, porque os dois hospitais falaram que não poderia mais fazer ferro no hospital, só se eu internasse. Nossa. Se eu internasse, fazer o Neucibetil, vitamina, glutationa, N-acetilcisteína, que é para desinflamar o paciente, que a gente faz na UTI, para desinflamação. Deixa eu tomar uma água aqui. Fica à vontade. Então, em 2019, eu me vi assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, aí eu tive que fazer uma reforma na clínica. Então, quando você fala, tem mais especialidades? Tem eu como nutróloga, a nutricionista e só. Aí mais meus colegas, que a gente vai indicando, porque a clínica eu tinha cirurgião plástico, ela não comportou. Então, lá nós temos salas de parenteral, que a gente fala. Porque o hospital, como eu te disse, em 2019 parou de realizar as parenterais e entrou a pandemia. Bacana. Então a gente faz tudo lá na clínica. Então seria tipo um mini hospital também, né? Mas para essas situações que via oral não sustentam. Os pacientes hoje em dia estão com a flora intestinal muito comprometida, tá? Então, por isso que tem a dieta, tem a reeducação alimentar e também tem a nutrição parenteral. Legal. É bom porque você vai à clínica e encontra todo esse tratamento e pode fazer ali, né, esse tratamento ali, evitando de ir para o hospital e encarar muitas vezes uma UTI, que não é nada interessante. Não é nada. E lá também, por exemplo, na clínica tem carrinho de parada, tem desfibrilador. Você fala, mas por quê? Qualquer coisa que é feito na sua veia
pode causar instabilidade hemodinâmica, arritmia e parada. Por que eu tô te falando isso? Porque tem muita gente que não é médico, que tem feito essas coisas e não tem um desfibrilador. Destacado, a doutora Letícia é médica nutróloga, então tem experiência em UTI, tem experiência em nutrologia, lá você vai estar completamente bem amparado. Então, assim, vá tranquilo. Doutora, agradecer, eu acho que o assunto daria para mais 2 ou 3 programas aqui, mas o estúdio está sempre de portas abertas para novidades do centro, da sua carreira, né? Lógico que quer trazer, vamos sentar e conversar mais vezes. É um assunto que vai muito além da saúde pública, né? Envolve autoestima, envolve muita coisa e que hoje em dia, mais do que nunca, é necessário, porque você mesmo falou, né? As redes sociais estão nos cobrando o tempo todo a perfeição, a própria sociedade em termos gerais, e vai muito além disso. Em primeiro lugar, a saúde. Sim. Né? E depois toda essa parte estética que é importante. Não vou negar, todo mundo gosta de estar bem consigo mesmo, é importante isso. Mas cuidem-se, gente, e para isso procurem ajuda especializada. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar mais umas 2 vezes antes de terminar. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, gratidão. Obrigado pelo convite. Você quer passar o endereço, o telefone, quer que eu passe? Eu acho que o Instagram, né? Instagram? É @nutriçãomédica, né? Sem cedilha, sem tio. E da doutora Karina Carlucci também tem, quando você vai lá na @nutriçãomédica, aí já tem o da doutora Karina, nutricionista também. Bacana. Tá seguindo. A gente vai colocar aí no final também endereço, telefone para você. Ficou em dúvida, quer saber mais, não só do lipedema, né, doutora, mas toda e qualquer aí dúvida sobre nutrição. Se quiserem os artigos científicos, tá? Interessante. Meu e-mail é leticia@fernandesnutriçãomédica.com.br. Legal. Posso estar enviando por e-mail, tem no Instagram, porque tem muita gente que está desconectando assim do Instagram, ficando mais no YouTube, né? Claro. Tal. Então, aí posso estar disponibilizando também. É isso aí, tá vendo? Não falta informação. Informar-se é essencial, tá bom? É isso então, vamos finalizando aqui mais um Gente de Expressão. Obrigado a você por ter nos acompanhado e voltamos em breve com muito mais. A atual legislatura da Câmara de Indaiatuba acaba de completar 100 dias. E foram 100 dias de muitos projetos e realizações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. A votação de projetos importantes para Indaiatuba começou na sessão de posse, já com a aprovação de 2 projetos do Executivo. Nos primeiros 3 meses do ano foram apresentadas quase 900 matérias, entre projetos de lei e indicações. Entre as mais importantes, destacam-se a liberação de mais de R$ 1.400.000 para entidades e o Refis, que ajuda o contribuinte a renegociar dívidas com a Prefeitura. A Câmara também criou o projeto Mulheres que Inspiram, programa que vai promover ações de orientação de saúde, qualidade de vida e empreendedorismo para cidadãs de Indaiatuba. Semanalmente, a Câmara vem promovendo reuniões setoriais que debatem assuntos relevantes com diferentes setores da sociedade. Foi nesses encontros que a Casa discutiu a questão da dengue, as soluções para os moradores em situação de rua, os problemas urbanísticos de Indaiatuba e as demandas dos aposentados da Prefeitura. Nesses 100 dias, tudo o que acontece no município passa por aqui. Existem muitas iniciativas de vereadores para a administração municipal. Então, mais de 700 matérias, entre indicações e projetos de lei, passaram pela Câmara Municipal nesses 100 dias. A gente tem feito reuniões setoriais aqui na Câmara. Fizemos com engenheiros, fizemos com advogados, fizemos com um grupo de servidores aposentados da Prefeitura, que estão sendo muito produtivas. O cidadão vem participando cada vez mais da atividade parlamentar, encaminhando dezenas de sugestões legislativas e administrativas para a ouvidoria da Casa. O Legislativo segue atuante nos debates regionais. No Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, nossos vereadores ocupam funções de destaque nas comissões permanentes mais importantes, representando uma população de mais de 3 milhões de habitantes. E a Câmara encerra os 100 dias com uma excelente notícia: a adoção da energia fotovoltaica, que substitui a matriz energética do Palácio Votura por uma fonte limpa, renovável e sintonizada com a pauta ambiental. E vem mais por aí. Acompanhe o trabalho da Câmara, participe e se informe pelos canais oficiais do Legislativo. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania.